Sobrecarga e sobrescrita de métodos. Tema relacionado à orientação a objetos. Em programação orientadas a objetos, POO, sobrecarga de métodos e sobrescrita de métodos são dois conceitos importantes que permitem flexibilidade e reutilização de código. Embora os nomes sejam parecidos, eles representam funcionalidades distintas. Sobrecarga de métodos, Method Overloading. A sobrecarga de métodos ocorre quando uma classe possui múltiplos métodos com o mesmo nome, mas com diferentes assinaturas. A assinatura de um método é definida pelo seu nome e pela lista de tipos de seus parâmetros. Características: mesmo nome, diferentes parâmetros. Os métodos sobrecarregados devem ter o mesmo nome, mas diferem no número, tipo ou ordem dos parâmetros. Decisão em tempo de compilação. O compilador decide qual método chamar com base nos argumentos fornecidos na chamada do método. Flexibilidade. Permite que uma classe forneça várias maneiras de realizar a mesma operação dependendo dos dados de entrada. Reutilização de código. Evita a necessidade de criar métodos com nomes diferentes para realizar operações semelhantes. Sobrecarga de métodos. Method Overloading. Neste exemplo, a classe calculadora possui 3 métodos. Então, aqui é a classe calculadora, tá? Esse aqui foi escrito em linguagem Java. Então, eu tenho uma classe calculadora que possui 3 métodos somar sobrecarregado. Então, eu tenho somar, tá? Que esse primeiro método, ele tem como parâmetro o inteiro A e o inteiro B. Aí eu tenho esse segundo método, somar também, só que aqui é um double, né? É um numérico tipo double, A e B, e esse terceiro método, somar também, que possui 3 parâmetros do tipo inteiro. Vamos lá então. O compilador escolherá o método apropriado com base nos tipos e no número de argumentos fornecidos na chamada do método. Agora, sobrescrita de métodos, Method Overriding. A sobrescrita de métodos ocorre quando uma subclasse, classe filha, fornece uma implementação específica para um método que já é definido em sua superclasse, classe mãe. A assinatura do método da subclasse deve ser exatamente a mesma do método da superclasse. Características: mesma assinatura. O método da subclasse deve ter o mesmo nome, tipo de retorno e lista de parâmetros do método da superclasse. Relação de herança. A subscrita de métodos só pode ocorrer em uma relação de herança, onde uma subclasse herda de uma superclasse. Decisão em tempo real. A JVM, Java Virtual Machine, decide qual método chamar em tempo de execução com base no tipo do objeto. Polimorfismo. A sobrescrita de métodos é um exemplo de polimorfismo, onde um objeto pode se comportar de maneiras diferentes dependendo do seu tipo. Agora, um exemplo de sobrescrita de métodos. Neste exemplo, a classe cachorro, tá? Então aqui eu tenho a classe cachorro, subscreve o método fazer som da classe animal. Então aqui eu tenho a classe principal, que é animal, e dentro dessa classe eu tenho a classe fazer som. O método não é fazer som, tá? E aí eu tenho uma segunda classe que estende a classe animal. Então herda, né? Herda os atributos dessa classe animal. Esse extends em Java significa que está herdando, né? Está herdando dessa classe animal. Só que esse método ele tem o mesmo nome do método da classe principal, que é animal. Então, quando um objeto cachorro chama o método fazer som, a implementação da subclasse é executada. Então, esse aqui é um exemplo de sobrescrita de método em linguagem Java. Agora, uma tabela comparando. Característica: onde ocorre a sobrecarga de métodos na mesma classe, a sobrescrita de métodos em subclasses. A assinatura do método é diferente na sobrecarga.
E na subscrita é a mesma. Relação: nenhuma. Na sobrecarga e na subscrita é a herança. Interessante. Decisão de qual método chamar. Na sobrecarga, tempo de compilação. E na subscrita, tempo de execução. Objetivo: na sobrecarga, fornecer múltiplas maneiras de realizar uma operação. Na subscrita, fornecer uma implementação específica para um método herdado. E é isso, pessoal.